Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deite sua cabeça no ombro de Jesus. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus ama você. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. Se ampare no ombro de Jesus. E se tudo está perdido, para Ele o fim não é o fim. Então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Como é bom ter os ombros de Jesus para deitar a nossa cabeça, não é verdade? Como é bom ter a fidelidade dele, a consciência e a certeza de que ele é real. Amém? Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas o qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem
os gentios também o mesmo. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. As maravilhosas, confrontadoras e transformadoras palavras de Jesus. Jesus nunca se conformou com os moldes humanos. Jesus nunca se adaptou ao sistema. Jesus nunca viveu associado às fragilidades humanas. Por isso, muitas vezes, nós temos dificuldades de entender algumas coisas que Jesus fala na prática. Nós podemos até entender no psique, no psicológico, mas nós não conseguimos entender na prática, porque entender na prática é tornar a verdade algo vivencial para nós. Por isso, porque as verdades de Jesus, elas não estão associadas às fragilidades humanas. E quando Jesus fala, ele fala de cima. Ele fala como quem tem asas para voar. E quando nós lemos, se alguém bater na sua face, vira outra, nós podemos até entender que ia tomar uma pancada num lado e virar o outro. Mas vivencialmente é muito complicado. E muitos que praticam isso, praticam por persuasão do interesse. Porque sabem que a palavra promete algo de bom. E se a palavra promete algo de bom, automaticamente eu estou interessado no algo de bom que a palavra promete. Até aí não tem nada de errado. Então eu tenho que viver isso. Ok, se para viver isso eu tenho que passar por aqui, eu vou passar. É a mesma coisa de um trabalhador que não gosta de carregar sacos de farinha, mas ele entra numa empresa de panificação e ele quer se tornar gerente. Gerente tem uma salinha com ar-condicionado. Gerente não precisa carregar os sacos de farinha. Então, se para chegar lá eu tenho que passar por aqui, eu vou passar. Mas eu não vou passar porque eu quero. Eu vou passar porque eu sou obrigado. Mas lá na frente tem uma recompensa. E muitas pessoas praticam os princípios de Jesus somente focados na recompensa. Perdem a linha e a velocidade da profecia do Cristo vivo. Porque Jesus, ele não propôs o estilo de vida dele para que apenas fôssemos interessados nos triunfos. Jesus expôs e propôs o estilo de vida dele para que fôssemos libertos de cadeias invisíveis, mas que nos prendem muito mais do que cadeias visíveis. Quando Jesus disse: aquele que te bate na face, vira a outra face. Jesus não está só te propondo algo para que você pratique o seu princípio e receba a sua bênção. Ainda que isso esteja intrínseco dentro, envolvido nesse contexto, Jesus quer chegar mais longe conosco. Sabe por quê? O ódio prende e o perdão liberta. Aquele que bate, ele é preso naquele que está apanhando, porque ele está executando o ódio. Aquele que apanha, se tem um coração perdoador, aquela pancada pode até doer no seu rosto naquele momento, mas naquele mesmo exato momento, ele não vai esperar o seu agressor nem pedir perdão. Ele já vai oferecer o perdão e virar outra face, porque ele não vai ficar preso ao seu agressor. Jesus não era preso a ninguém no que tange a rancor, a ódio. Jesus era livre, por isso ele podia amar a todos. Mas eu garanto para vocês que todos os fariseus, publicanos, doutores da lei, escribas, romanos que odiavam Jesus, dormiam com Jesus todos os dias. Eles deitavam na sua cama pensando: como eu vou fazer para pegar esse revolucionário que está metendo chicote nos homens que vendem as pombas por preço dobrado no templo e está tirando meu lucro? Esse homem expulsa os demônios e toma um nome mais poderoso do que eu, que estou aqui dentro do templo todo dia. Como eu vou fazer para parar ele? Está vendo o ódio? Eles levavam Jesus para casa. Eles deitavam em camas confortáveis e não dormiam,
porque Jesus tirava a paz deles. E Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Mas ele estava falando da guerra interna, que quer prender você no ódio, no pecado, na tristeza, na angústia e na depressão. Essa guerra ele veio trazer, porque para que você seja liberto, você tem que deflagrar uma verdadeira guerra interna. E quando a sua carne quiser te levar para o ódio, você falar: eu não vou odiar, eu vou perdoar. Ah, pastor, mas você não sabe o que ele me fez. Ele xingou a minha mãe. Ele roubou o meu dinheiro. Ele tirou o que era meu. Ele me violentou. Ele me molestou. Você não precisa ficar preso a ele. Libere o perdão, porque tem águas de Deus que podem curar suas dores. E Jesus, embora não tivesse um travesseiro para deitar sua cabeça, ele deitava e dormia na pedra, e nem esquentava a cabeça com os fariseus, que por algumas vezes o agrediram fisicamente. Quando Jesus estava no mar bravio com seus discípulos, nós conhecemos o episódio. Os discípulos estavam ali na proa do barco, desesperado com as águas. Jesus estava lá dentro dormindo. Por que ele dormia? Porque ele não tinha sobrepesos na sua consciência e nem estava preocupado com o que iam fazer ou deixar de fazer com ele. Porque todos aqueles que gritavam a alto som nas ruas: vamos matar Jesus! Jesus lá liberava o perdão para eles. Você está entendendo isso? Então Jesus, ele quer chegar mais profundo na sua vida. Jesus, ele quer se aproximar do seu interior de uma forma completa. E ele quer fazer você ser verdadeiramente livre das amarguras da vida, livre das opressões da vida, livres do ódio. Um dia desse eu estava vendo na televisão um jogo de futebol, e de repente a torcida de um time virou contra a outra, e o final, 4 mortos. E quando nós vimos aquela cena que aconteceu lá no Paraná, muitos de vocês devem ter visto, jovens que até poucos minutos atrás não se conheciam, pegando pedaços de ferro e assassinando outros jovens, só porque a bandeira do time que eles gostavam era outra. Onde chega o ódio? Onde chega o rancor? Onde chega a falta de amor e a falta de perdão? Querido, se você é flamenguista, perdoa o botafoguense. Se você é atleticano, perdoa o cruzeirense. Você vai entender que você não vai levar o cruzeirense para sua cama e dormir com ele. Porque o dia, eu estou falando assim porque eu sou atleticano, né? O dia que o Cruzeiro arrebenta o Atlético, eu vou dormir em paz. Mas tem muita gente que não dorme. E, embora seja engraçado, mas é verdade de muitos. Sabe por quê? Porque o egocentrismo humano é perigosíssimo. E Jesus termina dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E quando lemos isso, achamos que Jesus aqui teve um desvaneio. Jesus falou algo impossível de ser praticado. Jesus não desperdiçou uma vírgula dos seus discursos. Tudo que Jesus falou é plenamente possível de ser praticado, porque passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Se ele falou que é possível ser perfeito como é perfeito o Pai que está no céu, ele sabia do que ele estava falando. E você acha que Deus tem ódio de Satanás? Não tem não. E Deus já esqueceu do dano que Satanás fez no céu. Porque nós temos que aprender uma grande lição na nossa vida: escrever as nossas honras em placas de bronze, mas as injúrias e afrontas que são lançadas contra nós, devemos escrevê-las no ar, porque a primeira ventania que passar, nem me lembro mais. Quê? Te xinguei? Quando? Não me lembro. Isso te faz andar por um caminho de libertação. Mas se você fica esculpindo em pedras, aquele dia ele me chamou de enjoado. 35 anos depois, um dia eu estava conversando com um amigo e eu fiquei estarrecido. Aconteceu uma situação quando nós éramos adolescentes. E um outro amigo em comum nosso, sabe aquelas brigas e vinganças
propôs uma vingança na vida dele. Nós mexíamos com evento lá, uma certa época. E ele fez uma pirraça no outro. E o outro cresceu um pouquinho, Deus abençoou, abriu uma empresa de produção e foi fazer um evento. E ele, como era amigo, foi lá no evento. Adolescente, 18 anos mais ou menos. E o amigo virou, deixou ele no escritório. Quando ele chegou, ele falou assim: não preciso de você não, porque eu já cobri a sua vaga. Pra quê? Passaram-se 23 anos. Eu estava conversando com esse amigo meu um dia desse. Ele virou para mim e falou: mas você lembra do que fulano fez comigo aquele dia? Eu falei: eu não acredito que você lembra disso até hoje. Não, nunca mais fiz nada com ele. Eu falei: rapaz, eu já fiz, foi muita coisa e já lucrei, foi muito. Não, mas você é bobo, você deixa as coisas passar batida. Eu falei: lógico, tem 23 anos que o cara está vivendo agarrado nas suas costas. Você está carregando um defunto nas suas costas e não sabe. Você não é crente não, fulano. Que é isso? Quem é você para falar que eu não sou crente? Eu falei: não, você não é crente não. Você tem ódio do seu irmão há 23 anos por uma besteira de adolescente. E quantos de nós não guardamos mágoas lá da quinta série até hoje? E quantos de nós não vivemos amargando situações que não demos a outra face? Bateu, a dor na cara já passou, passou até creme esfoliante, não tem mais dor, mas o coração sente a dor. Toda vez que vê a pessoa, dói lá dentro. Isso te aproxima ou te afasta de Deus? O que te aproxima de Deus chama-se libertação. O que te afasta de Deus chama-se cadeias infernais. Por isso Jesus disse: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então as palavras de Jesus são palavras desassociadas das nossas fragilidades. E como você pode vivê-las? Cumprindo-as de verdade, de coração inteiro, andando e projetando a sua vida liberado de interesses humanos, porque Deus é fiel. Posso ouvir um amém? Ele tem o poder de arrancar a dor de dentro de você. Ele gera ferida, mas Ele cura. O problema é que nós não temos a capacidade de nos abrirmos a ponto de Deus entrar para arrancar a dor. Nós gostamos da dor. Nós gostamos de amargar o fel. E interessante que as pessoas que se vingam, depois que se vingam, descobrem que o prazer da vingança só piora a situação. Não muda nada. Tire os pesos da sua vida, querido. Tire os pesos da sua vida, querida. Abusou de mim, pastor. Meu sócio é sem vergonha, me deu chapéu. Às vezes o sócio já até morreu, foi no enterro e jogou a Rosinha lá. Você me roubou R$1.000. Então pra você. Ainda gastei com a Rosa. Não esquece a dor. Não deixa embora. Se você segura, vai ficar te machucando. Abraça um saco de ouriço, saco de plástico, cheio de ouriço. Abraça para você ver. O que te acontece? Vai ficar com febre e todo furado. Se tem um cara que sabe o que é pisar em ouriço, sou eu. Meu recorde, esposa está aqui, 52 espinhos no pé. 56. O negócio vai entrando, vai liberando veneno, te dá febre, te machuca. Tire esses espinhos da sua alma, em nome de Jesus. Você pode sair daqui curado hoje. Você pode sair daqui curada hoje. Ele levou sobre si as suas dores na cruz do Calvário. Ele morreu e foi espancado para que a sua alma pudesse ser liberta verdadeiramente. Os fortes perdoam e esquecem. Os covardes e fracos lembram-se e querem vingar. A vingança é tão ruim que dizem que ela é servida em prato frio. Eu não gosto de comer comida fria.
Para isso que inventaram o abençoado do micro-ondas. Ainda que o aquecimento dele não seja verdadeiro, você coloca para aquecer lá, na hora que você chega com o prato na mesa já esfriou. Mas pelo menos você tem uma sensação. É tão ruim que quem come o velho e morre junto com o agressor. E o segredo da verdadeira liberdade não é sobrepor-se sobre o agressor, mas é libertá-lo e ser liberto e poder oferecer misericórdia. E Jesus é tão maravilhoso que ele diz: quando você ora por um irmão que te feriu, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele. Sabe por quê? Porque quem perdoa é portador do avivamento. Pode aplaudir o Senhor. Às vezes a pessoa te bateu. Sabe por que te bateu? Porque está longe de Deus, não tem esperança de restauração. E aí Jesus vira para você e fala: meu filho, me ajuda. Ora por ele. Pega uma pazinha de brasa e coloca na cabeça dele. E aí você ora pelo cara que te agrediu. Chega no culto, o irmão está no mistério. Aí o outro que é carnal, que está do seu lado, te cutuca e fala: lá, o emocional meteu a boca em você comigo e está agora no mistério. Aí você vira para ele e fala assim: não é carnal não, eu que sou espiritual demais para mim e para ele. Se você não ficar calado, eu vou orar para você também. Entra no mistério e cala a boca. Canta lá bachuri, anda lá basuri, canta lá balaba lá. Nós somos livres. Não há acusação contra os escolhidos de Deus. E a estratégia de Satanás é usar o seu orgulho. Raspe um pecado e você vai achar na superfície o orgulho. Qualquer pecado. Sabe por que o ladrão rouba? Porque ele se acha bom o bastante para usufruir do lucro que quem trabalhou duramente para conseguir. Sabe por que o adúltero adultera? Porque ele é orgulhoso e se acha bom bastante para se deitar em qualquer cama com quem quer que seja, não importando a dor que gera em ninguém. Eu tô nem aí, importa é meu prazer e a minha alegria. Todo pecado está alinhavado ao orgulho. E Satanás conhece a senha, porque ele foi o que começou com essa palhaçada. Nosso interior tem 3 instâncias de administração. Chamam-se id, ego e superego. Isso é linguagem técnica, científica e comprovada. O id é algo dentro de você que te impulsiona a fazer o que você quer. O superego é a sua voz moral, que te puxa para fazer o que a sociedade te permite. E o ego é o que toma a decisão. Todo ser humano tem essas 3 instâncias. Todo ser humano tem o direito de decidir. Tem a luta dentro dele. Quando você está dirigindo no trânsito e a pessoa te dá uma fechada, você tem o direito de decidir se xinga um palavrão ou se libera uma palavra de bênção. O seu id fala com você: xinga um palavrão, e se acha que é um demônio. Ainda não. É o seu id. É aquele negócio que você era movido quando você tinha 5 anos de idade, que você vinha um tijolo molhado, você dava vontade de comer para ver se era gostoso e comia. Hoje você não come mais tijolo, porque a sua razão moral cresceu o suficiente. Esse é o seu super ego. São 3 instâncias dentro de todos nós. E não vem com essa de que pode fazer o que for que eu não sinto raiva. Sente sim. Você pode não conseguir administrar. E o segredo dessa administração é que Jesus quer mexer. Porque o seu ego deve ser tomado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você. E nenhuma dessas 3 instâncias está no seu espírito não, viu? Estão na sua cachola administrativa. Alguns chamam de mente, outros chamam de alma. E por aí vai essa questão psicológica do ser humano. É a nossa parte imaterial. Todos nós temos ela. E você tem que aprender a tomar suas decisões.
balizado pelo Espírito Santo. E Jesus deu um conselho: não faça. Não consigo, Jesus. Ele te propõe o Espírito. Vos deixo o Espírito Consolador. E ele disse: aquele que está em mim passou da morte para a vida. O seu Espírito passou a viver. E aí o seu Espírito pode controlar você. E Deus nos prova. Semana passada, eu estava indo em uma reunião em Vitória. Estava subindo a terceira ponte, tranquilo, sereno, orando, olhando a beleza do mar. Mineiro nunca vai se acostumar com o mar, gente. Não adianta. Deu na telha de nadar na chuva, nós vamos nadar. Somos nós. Uma buzina na traseira. Eu olho no retrovisor, uma senhora estressada. Eu pensei, estou na direita, ela vai cortar pela esquerda. Ela cortou e xingou. Tudo bem, eu estou na bênção. Daqui a pouco uma sirene. Uau, uau. Eu falei, não pode ser comigo. Um guarda nervoso. Baixa o vidro, Moreno. Eu baixei o vidro. Por que você está andando nessa velocidade aqui na ponte? Aí eu olhei no negocinho escrito na blusa dele. Chamei ele pelo nome, andando com o carro ainda. Falei, senhor fulano de tal, eu só quero andar devagar. Me guarda nervoso. Você não pode andar nessa velocidade aqui. Eu falei, por que não? Dirigindo. Por que não? Porque aqui é 80 km por hora. Eu falei, não, é 60, tem um radar ali na frente. Você está me desacatando? Eu falei, não, senhor, me fechou, parou a viatura no meio da ponte. Uau, uau, uau. Eu falei, agora vai me bater. Desceu do carro. O guarda, moreno, com as veias. Eu falei, vou esperar porque vai vir um chumbo grosso. Eu fiquei parado. O guarda chegou. Olha aqui. Aqui você tem que andar rápido, você não pode andar devagar. Aí eu tirei minha mente e falei assim, vou entrar em estado alfa. Eu só vi a mente dele. E eu vou contar, quem me ensinou isso foi o Magno, viu? O Magno me ensinou quando eu era adolescente, você lembra? O resto não vou contar. Mas você tira sua mente do lugar. Porque ele falou, quando você casar, eu namorava com a Dani. Quando você casar, que a Dani começar a falar, eu falei, a Dani nunca vai falar na minha cabeça. Ele falou comigo, porque você não casou ainda. Você tira sua mente e fala, sim senhora. E você vai ver só a boca dela. Não siga esse conselho. Tá bom? Você preste atenção. Faz inscrição pro curso de casais. Mas aí, nessa situação, eu ousei. Com a Dani eu não uso não, presta atenção. Ela tá aqui, né? Ela tá aqui, é uma esposinha linda. Eu não prestei atenção, não ouvi o que ele falou. Eu só sei que quando eu voltei minha mente, eu falei com ele assim, ô fulano, você tem certeza que você parou a terceira ponte e está aos berros na janela do meu carro? Eu, um trabalhador, nem falei que eu era pastor. Falei, um trabalhador. Estou aqui indo para o meu serviço, você está me atrasando, você está gritando comigo porque eu estou andando devagar. Não precisa disso. Eu tenho certeza que você não é assim. Aí parece que o id dele, que estava no controle da situação, recebeu um toque do superego dele. Meu amigo, grita com o cidadão não. Na hora, ele parou. Aí eu pensei assim, né? Satanás, você nem entrou ainda, tá? Então você fica aí onde você está. Ele falou, não senhor, estou vendo que o senhor é casado, está com aliança. Você deve estar andando devagar porque você está com algum problema, não tinha o que falar. Eu falei, não estou com problema, eu estou pensando. Ele falou, não, é porque eu fiz psicologia, eu fiz sociologia no meu curso, eu posso ajudar o cidadão. Você está com algum problema? Quer contar para mim os seus problemas? Eu falei, não, vamos tirar o carro da ponte, vamos embora que o trânsito aí atrás e o trânsito engarrafado aqui para baixo, gente. Aí o guarda falou, eu vou te escoltar até a descida da ponte. Eu falei, consciência humana, falou comigo desse jeito, Débora. Eu falei, não precisa me escoltar. Eu acho que até isso ele pensou. Eu falei, não precisa me escoltar, eu estou na bênção. E fui para a minha reunião. Deus nos prova. A palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Outro dia eu abri o jornal, a
tribuna e li uma reportagem. O pastor evangélico é preso por desacato à autoridade na ponte. E eles detonam. Mas eu lembrei disso depois. Porque de certo aconteceu algum problema. O cara estava também com a cabeça quente. Deve ter falado alguma coisa. E o guarda meteu a algema. E aí a mídia começa a fazer gracinha. Apesar da graça da situação, nós podemos tomar essa situação para a nossa vida e entendermos que Jesus já nos liberou uma sala de comando interior para que possamos vencer ou perder as batalhas. E pode ter certeza, o diabo está metendo o pé nessa porta para tentar entrar lá dentro e fazer você se enrolar nos seus traumas e viver com gosto de cabo de guarda-chuva na boca, quando podia estar celebrando a glória de Deus. Porque virar a segunda face para o segundo tapa liberta você e constrange o agressor. Agora revidar o tapa gera uma guerra e pode gerar 2 ou mais mortes. E esse tapa pode muito bem não ser um tapa físico. Por isso, nós temos que olhar para as palavras de Jesus. E difícil como elas sejam de ser praticadas, nós devemos lembrar que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E dizer para Ele: Jesus, sozinho eu não consigo. Sabe o que Ele vai falar para você? Vem sobre as águas, eu já estou aqui, eu te faço andar nelas. Eu não sei o que feriu a sua alma, eu não sei o que dói o seu coração, eu não sei o que oprime a sua mente, mas eu sei que o diabo, Satanás, o coisa ruim, não quer que você assuma o controle da sua vida emocional. Ele quer fazer você ser levado por uma enxurrada de amarguras, de ódio e de angústias, e escrever no bronze as injúrias que te fazem, e deixar ir no ar as honras que Deus já te deu, com filhos saudáveis, com pão todo dia, com água fresca para beber, com uma cama para dormir. O diabo quer fazer você esquecer disso tudo e pensar em coisas pequeninas que te tiram do controle e te fazem viver no nível de estresse, que vão fazer hostilidade em cima de hostilidade, gerar uma sociedade onde, por causa de uma fechada do trânsito, alguns disparam armas e matam seres humanos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Aleluia. Nós poucas vezes conseguimos entender o objetivo de Deus com as provações na nossa vida. E muitas vezes nós caminhamos porque acreditamos ou cremos no Senhor e vamos levando a vida. Mas eu quero dizer a você que Deus desenvolveu no céu um mecanismo maravilhoso para trazer o controle da nossa vida para o setor onde o Espírito Santo vai poder nos governar fluindo. E esse dispositivo chama-se provação. Antídoto anti-orgulho. Vacina contra soberba. E só Deus sabe quem precisa ser vacinado, como e quando é a hora de liberar a aprovação na sua vida. Porque você não sabe o que acontece daqui a 10 minutos. Deus sabe. Você não sabe qual é o seu comportamento com R$1 milhão na conta. Deus sabe. Você não sabe qual é o seu comportamento aparecendo na Rede Globo, na propaganda, no Jornal Nacional. Deus sabe. E Ele sabe a hora. Agora ela precisa da vacina. Ele precisa da vacina. Sabe por quê? Porque no céu teve um cara que tinha tudo, menos provação. E sabe o que esse cara fez? Inventou o pecado. Satanás. E nós vamos ver algumas semelhanças entre Jó e Satanás.
Vamos lá comigo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, possuía. Eu não vou listar a relação de bens dele, mas nós conhecemos o texto e sabemos que é maravilhosa a relação de bens que ele tinha. Bens materiais, cabras, camelos, cavalos, propriedades, bens incontáveis. Decorrido o turno de dias, seus banquetes, Jó chamava seus filhos, os santificava, levantava-se de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez eles pequem. Ele protegia, ele queria ter santidade pelos seus filhos. Então, num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Veja, o reino do Espírito é mais presente do que nós podemos imaginar. A Bíblia está dizendo categoricamente que um dia os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus. Como os filhos de Deus se apresentam diante de Deus? Em oração. E Satanás veio no meio deles. Ou seja, nós não estamos vendo Jesus aqui. Jesus está vendo cada um de nós, por fora e por dentro. Conhece o endereço da nossa casa, conhece como está o nosso armário, conhece como está tudo na nossa vida. Jesus está presente. E assim ele estava vendo os filhos dos homens que chegavam diante dele. E Satanás veio junto. Só que Satanás chegou na reunião e ficou calado. Primeiro ponto, Deus deixou Satanás entrar. Vocês estão entendendo isso? Por que Deus deixou Satanás entrar? Aquela oração era oração de santos. E Deus deixou Satanás entrar. Algum objetivo Deus tinha. Entenda, Deus planeja, pensa, faz planilhas, desenhos gráficos, raciocina sobre você, te estuda para te libertar. Deus é tremendo. Um dia desse, nos Estados Unidos, o Jason Walter, né César? César estava compartilhando hoje. Chegou numa escola, Jason Walter, o irmão que vem muito no Brasil ministrar aí com Juliano Som, com essa galera abençoada. Ele estava fazendo um ensaio, só um parênteses, para você entender como é que esse negócio do espiritual é forte. Estava fazendo um ensaio numa escola que ele ia ministrar mais tarde. Sentou no pianinho seco e começou a tocar. De repente começaram a ouvir segunda, terceira voz cantando com ele. E ele começou a ouvir, todos começaram a ouvir. E ele ficou assim, meu Deus, eu estou sozinho. E tirou a mão do piano e tirou a mão. Depois vocês procuram Jason Walter, testemunho sobre anjo que cantou com ele. Ah, é isso aí. Ah, tá. Jason, os anjos. Exigido em inglês também. Aí, resumo da conta, da história. Uma criança que estava ali com seu pai, viu o anjo. E falou com o pai. Tem um anjo ali cantando com ele. E todos ouviram. Sabe por quê? Deus não está preocupado se é ensaio, se é apresentação. Deus está preocupado se tem adoração no coração. Ele vem, Ele chega junto, Ele muda histórias, Ele fala nos seus ouvidos. Outro dia aqui em Patinga, uma menina ouviu 00:30, levanta porque tem alguém para você pregar na rua. Ela levantou e falou, Deus, quem? Viu um travesti. A Adriana que estava me mostrando isso no Instagram. Chegou para ele, eu pago o seu programa, mas eu tenho que te falar uma coisa. Jesus te ama, você sabia. O rapaz começou a chorar. Um travesti bem feito. E disse para ela, eu acabei de orar e falei, Deus, se o Senhor me ama, manda alguém falar do Senhor para mim aqui hoje. Ou então, desiste de mim. E a menina foi acordada em casa, falou de Jesus para ele. 2 semanas depois, ele já estava sem seios, fez a cirurgia, tirou. Cortou o cabelo, estava na igreja, aqui em Patinga. Deus está presente governando a terra, gente. E aqueles que têm o coração liberto vão voar nas asas do Espírito.
enquanto nós achamos que estamos clamando, Espírito Santo, o Espírito Santo está gritando: meus filhos, me entendam. E Jó chegou diante de Deus junto com essa reunião de oração, porque Deus está governando tudo. E Satanás chegou. E Satanás não falou nada, quem falou foi Deus. Versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Quem perguntou foi Deus, vocês entenderam? Quem deu a palavra para o diabo foi Deus. Deus queria alguma coisa. Um grifo. Aqui. O primeiro livro escrito da Bíblia não é Gênesis. O primeiro livro escrito da Bíblia é Jó. A ordem de escrita da palavra não é cronológica. Ela é ordenada pelo Espírito. Jó viveu muito antes de Moisés, num período onde a mente humana perde, não sabe contar as datas. E Jó foi o primeiro livro escrito. E sabe por que Deus começou a Bíblia com uma provação e deixando o diabo vir para ensinar para o diabo uma lição? Olha aqui, capeta, lapeta. Você tinha tudo no céu, mas não tinha provação. Eu recomecei uma história na terra. Você manipulou Eva, fez ela pecar, mas eu desenvolvi um antídoto anti-orgulho e soberba. Ninguém cai mais no que você inventou. Eu vou provar seres humanos. Para aprovar, diga amém. E Satanás, e Deus perguntou, e Satanás falou de rodear a terra. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes? Concebe a ele a sua casa e tudo o que tem, a obra das suas mãos abençoaste, seus bens multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti. O diabo se acha muito esperto, mas quem é esperto é Deus. O diabo caiu direitinho na arapuca que Deus fez para ele. Ele cantou a pedra. Vocês estão entendendo isso? Jó tem tudo, o Senhor abençoou ele em tudo. Ele te ama? Ah, então quer dizer que você me amava porque você tinha tudo, né, diabo? Vamos lá, Ezequiel 28, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer melhor. Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Ezequiel 28, a partir do 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Prestem atenção que o texto começa falando do rei de Tiro e entra em sequência falando de Satanás. Sabe por quê? Porque o sentimento satânico está no coração dos homens que não temem a Deus. Você está entendendo isso? Por isso Deus começou falando do rei de Tiro. Você pode se aferir e se alocar no sentimento satânico ou no sentimento de Deus. E quem toma essa decisão? Você. Como? Deixando o seu impulso pelo prazer falar, ou o seu senso de sabedoria falar. E a sua central de decisão viver untada no óleo do Espírito ou envolvida na soberba da carne. Você decide. Por isso Deus começou falando do rei de Tiro. É a mesma plataforma. Quem está entendendo, diga amém. E aí Deus continuou: estavas no Éden. Aqui Deus já está falando dele, de Satanás. É como uma música que muda de tom. Tá assim naquele entendeu? Deus fez isso, modulou, porque o sentimento é o mesmo. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, do sardio, do topázio, do diamante, do berilo. 14. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
e na multiplicação do seu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio do brilho das pedras afogueadas. A estrutura é a mesma. Jó tinha camelos, tinha cabras, tinha terras, tinha bênçãos. Satanás tinha berilo, topázio, sardes, diamantes, brilho. Vocês estão vendo que é prosperidade? Vocês estão vendo que é poder? E Satanás se entenebreceu no ego. Pegou um terço dos anjos e falou: vamos tomar a sala do trono, galera. E um terço dos anjos dos céus, burros, que são hoje demônios. Não existe fábrica de demônio, gente. Não se criou o demônio. Os anjos passaram a ser demônios e arrumaram um líder, gente boa para eles. Quando você estiver expulsando um demônio, libera um decreto, mas faça isso em seriedade. Demônio, você não entra mais nessa vida. Volta lá e fala para o seu líder que você não cumpriu a missão. Você vai ver como é que o demônio grita, porque ele sabe que chegar no inferno ele vai tomar uma coça. Porque o meu líder me cura, o meu líder me perdoa, me entende sem explicação. O líder deles mata a morte multiplicada, morte por morte por morte, e não tem conserto mais. Tudo isso porque não tiveram provação. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? Vocês estão entendendo por que Jesus te fala? Libera a agressão, libera o ódio, libera a soberba, libera o orgulho, deixa esse treco embora. Entra no caminho da prova, porque a prova é o antídoto contra a arrogância. E o Satanás não teve prova. E Deus mostrou para Satanás tudo que Jó tinha. E quando o diabo entendeu, ele deve ter saído daquela reunião com a mão na cabeça falando: Deus é demais. Sabe? O diabo foi andando. Sabe quando você faz uma situação que você, sabe, toma aquela assim, que você reconhece que a pessoa tem razão, e você sai: meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu falei? O que eu arrumei? O diabo saiu: o que eu arrumei para minha vida? O que eu arrumei para minha história? Ele já contemplava o fim de Jó. Eu vou amassar esse cara porque eu tenho que fazer ele pecar. E Jó não pecou. Mas se Deus não dá a aprovação de Jó, eu não posso saber, e você também, se ele continuava no caminho ou não. Como você não sabe se você continua no caminho ou não. Se você continuar, tudo bem, obrigado. Não estou fazendo apologia de tribulação aqui não. Estou querendo que você entenda que Deus só tem bênção para você. Ainda que seja a luta, a provação, a tristeza momentânea, ela se tornará peso de glória para a eternidade com Deus. Pode aplaudir, porque essa vale aplaudir. E Satanás saiu dali e já fez a lenha. Levou filho. Gente, foram em 2 dias que morreram 10 filhos. Perdeu camelos, perdeu cabras. Ia chegando uma notícia depois da outra, uma notícia depois da outra. O diabo fez a lenha rápido. Ele tinha que oprimir, pôs enfermidade, pôs tudo. E o primeiro livro da Bíblia estava mostrando para o próprio diabo e para a humanidade que há esperança para a árvore cortada. Ainda que o seu tronco na terra de velho venha morrer, ao cheiro das águas brotará e dará frutos. Deixe bater nas 2 faces. Deixe levar a túnica e a capa. Ame, seja perfeito como Deus. É possível vencer os impulsos carnais que estão aí dentro. Temos que decidir de que lado estamos. Não dá para negociar. E Deus mostrou o quadro para o inimigo. Vamos comigo em Jó, capítulo 19, versículo 19, 23, capítulo 19, versículo 23 a 35. Já estamos chegando no fim. Jó disse assim. Interessante que essa frase que eu disse no começo: você deve escrever as suas honras no bronze e as suas injúrias no ar, não é minha não. É de um pensador antigo, mais velho do que a serra.
é do cara que chamava Galileu Galilei, pensador, filósofo. Só que Jó já tinha feito isso. Olha só, gente, como a Bíblia é linda. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Digam glória a Deus, mais bonito. Jó já disse: eu escrevo chagas, enfermidade, morte dos meus filhos, perda dos meus bens no ar. Manda uma ventania, Jesus, arrancar minha dor. Mas o que me importa, eu escrevo com ponta de ferro na rocha. Deus é fiel, o meu Redentor vive. E são verdades assim que te levam a ressuscitar todos os dias em Cristo Jesus. E são verdades assim que te levam a dizer: vale a pena viver com Jesus. E assim Deus começa a história da humanidade. E no fim de Jó, ele termina orando pelos seus amigos, gente boa, ao longo de 38 capítulos. Só arrebentaram com Jó. Você está na prova porque você pecou. Seu filho morreu porque você errou. Você perdeu os bens porque você deve ter sonegado o dízimo. Só detonaram. E no final ficaram doentes. Falaram tanta besteira. E Deus falou: volta lá e pede Jó para orar por vocês. Porque se ele não orar, eu não curo. Eles voltaram lá doentes. E Jó estava lembrando das amarguras. Jó estava dormindo com eles lá, ainda que fosse no leito de dor. Bildade, você era meu amigo, me detonou no sofá. Não, Jó já tinha perdoado. Já tinha dado a primeira, a segunda face, a capa, a túnica. Já tinha dado tudo. Jó amava os caras. Quando os caras chegaram doentes, Jó capengando: nossa, Deus, você está doente, deixa eu orar por você. Que isso, Jó? Você não consegue levantar nem o braço. Não, mas o meu Redentor vive, vem cá, Senhor, em nome de Jesus. Pum, curou. Não terminou de orar ainda. Ô Jó, apareceu lá 250 mil cabrito lá, 2,5 milhões de reais na sua conta. Você está orando pelo irmão. Jó, sua bênção. Nós queremos a história do fim para o começo. Nós precisamos entrar no começo para chegarmos no fim em Deus. Entenda, a palavra de Jesus para a sua vida está desassociada das suas fragilidades. E o projeto de Deus é te provar, sim, não para te destruir, mas para te aprovar. E o primeiro e o segundo estágio de Jó foi maior do que o primeiro. E as filhas de Jó foram as mulheres mais lindas da terra. Ah, mas as que morreram, morreram. E o vento levou a dor. O que você perdeu? O que fizeram com você? Tem jeito não. Passou, deixa para lá. Deixa embora. Tira de você. Tira. Seja livre. Tira. Tá pesando seu pescoço. Tira, sai. A dor sai. Jesus liberta. Ande leve, livre e solto no vento do Espírito. Levante e aplauda o Senhor. Aplauda mais forte. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Vai dar tudo certo. A luta vai acabar. O choro vai secar. A alegria vem ao amanhecer. Jesus ama você.